Os stories têm se transformado na melhor saída se você quer atingir o seu público nas redes sociais. Aqueles videozinhos de 15 segundos estão fazendo sucesso e acabam alcançando muito mais público, dependendo do tipo de conteúdo que você posta. Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar como você pode dar vida aos seus projetos gráficos criando stories animadas para você utilizar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, enfim, qualquer aplicativo que venha a suportar stories, tá certo? O resultado que a gente vai criar é exatamente esse que você vai ver aí na tela agora. Se liga aí. E é isso, tudo que você vai precisar para criar esse resultado é o Photoshop e as imagens que eu já vou deixar aqui embaixo para você baixar, para você fazer junto comigo, tá certo? Mas antes de a gente partir para o tutorial, se liga nessa dica aqui, tá? Se você quiser aprender Photoshop de verdade, com foco na sua carreira e com foco na construção de projetos gráficos reais, eu recomendo que você conheça o meu curso de Photoshop lá na Suite Criativa, tá bom? A Suite Criativa é a escola oficial aqui do Clube do Design e lá você com certeza vai encontrar o curso ideal que você está precisando. O link do curso de Photoshop tá aqui embaixo, é só você clicar e olha só para você que está acompanhando esse vídeo aqui, que vai fazer esse tutorial comigo, eu vou deixar um cupomzinho de desconto. Então se você utilizar o cupom de desconto que vai ficar aqui na descrição, você ainda vai garantir um descontinho na sua matrícula. Eu te espero lá na Suite Criativa e eu espero que você goste desse tutorial e que você consiga compreender aí o que dá para fazer com o Photoshop somente com as dicas que a gente vai ver aqui hoje. Imagina se você aprender mais comigo lá na Suite Criativa, né? Então vamos lá para o nosso tutorial, faz junto comigo, assim você com certeza vai conseguir aprender muito mais rápido. Vamos adiante. E antes de começar, eu gostaria de dar algumas informações do que você vai precisar para construir esse resultado. As imagens que eu vou utilizar já vão ficar disponíveis para você baixar aqui na descrição. Então se você quiser praticar comigo, é só fazer o download. Elas já vão estar prontinhas para você usar com o fundo removido, a gente não vai perder tempo fazendo seleções nesse vídeo aqui. Um outro ponto importante é que para esse tutorial eu vou utilizar a versão Creative Cloud 2018 do Photoshop com todas as atualizações até o mês de outubro de 2018. Você não vai conseguir fazer esse tutorial se você utiliza uma versão mais antiga, como o CS6 ou outra versão que não é compatível com vídeos, ok? Além disso, é fundamental que você tenha a versão mais recente, porque alguns recursos que eu vou mostrar só estão disponíveis a partir das atualizações de 2017 e 2018 do Photoshop, tá certo? Além disso, você precisa ter um computador com um sistema operacional de 64 bits, para que o Photoshop seja capaz de abrir os vídeos e possa editá-los tranquilamente, tá certo? Tomando esses cuidados, você vai conseguir desenvolver o tutorial tranquilamente, sem maiores dificuldades, eu vou te explicar tudo agora, ok? O que a gente vai fazer é criar o nosso documento, clicando aqui na opção Create New, que seria criar novo na versão em português, e eu vou selecionar a pré-definição Web na janela de criação de novo documento do Photoshop e vou selecionar aqui a opção Web Large. É só para eu já ter as pré-definições já prontas, para eu não precisar ficar digitando. Mas você também pode configurar o seu documento dessa maneira, 1920 pixels por 1080. A orientação aqui é retrato, tá? Para você ter aí o documento em pé, né? No Instagram a gente tem o Stories, na verdade o Stories de qualquer aplicativo é na vertical. Desmarque a opção Artboard, a resolução, o restante das configurações você pode deixar como está, com um plano de fundo branco, ok? É só clicar no Create e a gente já vai começar a construir o nosso documento. Aqui o meu Photoshop já está com a timeline aberta, mas eu não vou precisar dela agora, tá? Eu posso dar 2 cliques aqui no nome Timeline para recolher ela aqui para baixo. Depois, se você quiser, você pode abrir a prancheta de Timeline clicando no menu Window, que seria o menu Janela, e aqui você abre a Timeline, tá certo? É a mesma coisa. O primeiro passo, antes de a gente começar a criar o vídeo que a gente vai exportar para publicar nas redes sociais, é construir o projeto gráfico do que a gente precisa mostrar. Então depois que a gente construir a arte, digamos assim, aí sim a gente vai animar os elementos, vai colocar a musiquinha de fundo se quiser e vai exportar isso para que a gente possa usar nas redes sociais, colocar no celular para postar no Instagram e assim por diante, tá certo? Bom, primeiro eu vou adicionar aqui um retângulo, pegando a ferramenta de retângulo vetorial aqui do Photoshop, e vou desenhar um retângulo pegando mais ou menos aqui a metade da área da minha prancha de desenho na parte de cima, tá? Antes de começar a desenhar, verifique as configurações, se estão em Shape,
O preenchimento, você pode colocar a cor que você quiser, vou colocar esse rosa cheguei aqui. O stroke você deixa sem preenchimento, isso aqui é o contorno, ou seja, sem contorno. E aí você pode clicar e arrastar para desenhar aí, olha só, um retângulo com a cor que vai ser utilizada na parte de cima do nosso projeto. Eu vou deixar aqui a pastinha aberta com a referência do que eu fiz, para eu lembrar direitinho o que foi que eu fiz. Tá? Deixa eu abrir aqui o projeto que eu fiz no Photoshop e vou deixar ele aqui do lado, só para eu acompanhar, para eu não acabar me perdendo, tá certo? Bom, em seguida, utilizando as ferramentas de seleção do Photoshop, você pode aumentar esse objeto, deixar ele um pouquinho maior, enfim, pode fazer os ajustes que você quiser. O próximo passo agora é transformar essa parte de baixo aqui do nosso objeto em uma área irregular. Para isso você pode pegar a ferramenta caneta, pressionando o P no seu teclado, ele vai ativar a ferramenta caneta, e com esse objeto selecionado, está com a camada de retângulo selecionado, você vai adicionar alguns nós, colocando o mouse em cima da linha do retângulo, e quando aparecer aquele sinalzinho ali de mais, no seu cursor você clica. E aí você tenta colocar esses sinaizinhos de mais em um espaçamento uniforme, olha, eles mais ou menos próximos um do outro. No final, você pressiona a letra A no seu teclado para ativar a ferramenta de seleção direta, que é essa ferramentazinha aqui, ó, essa setinha branca aqui, ó, Direct Selection Tool. Se for para Path Tool, que é a ferramenta preta, você segura o clique do mouse e clica aqui, olha, para ativar a Direct Selection Tool. E essa ferramenta serve para a gente controlar os nós que a gente acabou de desenhar aqui, que a gente acabou de adicionar na nossa forma. Você clica num dos nós da sua forma, ele vai exibir esses controles redondos ao redor, indicando que você pode, olha só, fazer uma curva. E tudo que você vai fazer é isso, olha, você vai selecionar o nó e vai puxar a curva um pouquinho para cima e um pouquinho para a direita. Faz a mesma coisa nesse outro nó, puxa a curva um pouquinho para cima e um pouquinho para a direita. Tenta deixar todas elas no mesmo ângulo, olha só. Dessa maneira, você consegue criar uma bordinha ondulada aí no plano de fundo do seu projeto. Pode puxar também a linhazinha de baixo, não tem problema. O nosso objetivo aqui é só deixar ela mais ondulada, tá? Se ficar muito próximo, você pode ir espaçando assim, olha, utilizando a setinha branca, a ferramenta de seleção direta. Quanto mais você puxar aqui as formas, né, mais redondinho vai ficar aí os cantinhos da sua borda. Prontinho. Fazendo isso, agora a gente vai fazer uma pintura aqui para deixar com um aspecto um pouquinho mais diferente. Então, eu vou pressionar a letra B no meu teclado para ativar a ferramenta pincel. Em seguida, eu vou adicionar uma nova camada vazia, clicando aqui na opção Nova Camada, no painel de camadas, o painel de Layers. E utilizando a mesma cor de fundo, eu vou mudar essa cor de fundo aqui que está muito viva, né? Muito cheguei. Deixa eu selecionar aqui o meu objeto, vou dar 2 cliques no retângulo que eu modifiquei, e eu vou utilizar aqui uma corzinha um pouquinho mais suave, tá? Um rosinho um pouco mais suave, que eu acho que fica mais interessante, e é só clicar no OK. Esses comandos de zoom que eu estou dando são muito simples, tá? Se você pressionar o Ctrl e o espaço, você tem a ferramenta de zoom para afastar e para aproximar. Isso é claro, porque eu tenho uma placa de vídeo dedicada no meu Photoshop que permite utilizar esse pan, né? Esse zoom pan que afasta e aproxima ao mesmo tempo. Se você não tiver uma placa de vídeo dedicada que permita utilizar esse recurso, você vai ter que pressionar o Ctrl e espaço para dar o zoom e o Ctrl Alt e espaço para afastar o zoom, ok? A ferramenta Hand você utiliza o espaço e aí é só você utilizar esses controles para você ter aí uma melhor visualização do seu projeto. Eu vou dar um Ctrl 0 para eu enxergar de longe. E aí, utilizando a ferramenta pincel, tá? Pressionei o B aqui no meu teclado, eu vou clicar aqui na cor de primeiro plano, que é a cor que o pincel usa para pintar. E aí, depois que abrir esse seletor de cores, eu vou clicar no rosa que eu utilizei ali no plano de fundo. O Photoshop vai coletar essa cor e eu vou poder clicar no OK aqui para usar ela. Em seguida, com o pincel selecionado, você vai clicar aqui no menu Window e vai abrir o painel de Brushes, que é esse cara aqui. Ou melhor, não é nesse painel não, tá? É o Window Brush Settings, cadê? Olha, Brush Settings, que é o atalho F5. Nesse painel você pode controlar a forma e o aspecto geral do pincel que você selecionou. Eu vou utilizar aqui um tamanho de pincel, tá? De mais ou menos aí uns 40, 50 pixels. Aqui onde nós temos essa forma oval, a gente pode utilizar esses controles circulares aqui em cima e embaixo para achatar o nosso pincel. E eu também posso utilizar essa setinha aqui, olha, para rotacionar ele. Eu vou criar esse efeito aqui, olha só que bonitão, né? Vou achatar um pouquinho mais, prontinho, e vou deixar ele um pouquinho mais inclinado. Olha só
mais ou menos aí uns 23, vou colocar aqui 25 graus. 25 graus ficou legal. Aqui onde você tem o hardness, você deixa zerado, e aqui onde você tem o spacing, você também deixa zerado, tá certo? Deixa eu ver se esse hardness tá ok. Tá, o hardness não é zerado não, tá? É 100%, para ele ficar 100% duro, é dureza. Depois que você fizer esse formato aí diferente do pincel, certifique-se de que a opção Smoothing está habilitada para que você possa suavizar aqui em cima no painel de controle o seu pincel. Colocando esse controle de Smoothing, é só clicar aqui no nome e arrastar para o lado em 100%, você pode fazer isso também aqui, tá? 100% vai garantir que você tenha um tracejado bem suave do seu pincel. Vou aumentar o zoom aqui na área onde eu tenho o zigue-zague e a gente vai fazer aqui um zigue-zague. Olha só, você vê que o ângulo do meu pincel está um pouquinho diferente do ângulo ali do meu zigue-zague, né? Olha, está um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para a esquerda. Então eu vou voltar aqui no Brush Settings e vou deixar ele um pouquinho mais inclinado para baixo. Agora ficou mais parecido, tá vendo? E aí sim, eu vou fazer isso aqui, olha. Eu vou clicar, deixa eu pegar aqui na parte de cima, tá? Meu pincel tá bem suave. Então vou aumentar a opacidade para 100%, o flow para 100% e agora sim dá tudo certo, tá? E aí eu vou fazer isso aqui, olha. Eu vou pintar e você observa que como a minha suavidade ali tá em 100%, a minha pintura acontece bem devagarzinho, né? Quase que como se o meu pincel não quisesse riscar, olha. É a suavidade acontecendo, tá? Depois de fazer a parte de baixo, você pode fazer aí meio underground, meio solto mesmo, não precisa ficar perfeito. A gente vai mudar aqui as cores, olha. Você vê que o branco está aqui atrás? Então posso pressionar a tecla X para inverter. Se não tiver branco, pressione a letra D no seu teclado, tá? O D de dado para redefinir as cores, vai ficar preto e branco. Aí você inverte no X aqui, olha, para o branco vir para frente. E a gente vai pintar aqui em cima, olha. Do mesmo jeito, tá? É só fazer aqui para a gente ter... Opa, esse aqui não ficou legal. Olha só. Pronto, fazendo isso, vou fazer mais um aqui, ó. Só para a gente ter aí um detalhezinho diferente no meio aí da nossa fusão, tá certo? Depois de fazer isso, você tem a sua camada com esses detalhes. Olha só, se você pegar aqui a ferramenta seleção e manter essas duas opções aqui em cima habilitadas, você pode selecionar tranquilamente as camadas dentro do painel do Photoshop, tá? E aí você tem aqui também o seu plano de fundo. Eu vou selecionar esses dois objetos, vou arrastar um pouquinho mais para cima porque ficou muito embaixo, tá? Prontinho, colocando bem no meio, ficou mais interessante. O que a gente vai fazer agora é desbloquear a camada de plano de fundo, o background, né, que é uma camada que está em branco. Você dá 2 cliques aqui no background e é só clicar no OK e pronto, já vai ficar desbloqueada, tudo tranquilão. O que a gente vai fazer agora é agrupar essas 3 camadas, é só clicar na primeira, segurar o Shift e clicar na última, e aí você vai selecionar todas elas e pressionar o Ctrl G para agrupá-las. E a gente vai dar 2 cliques aqui no nome do grupo e vai colocar o nome de fundo. Pronto, a gente já criou o fundo da nossa animação. O próximo passo agora é trazer as imagens e adicionar o texto. Eu vou pegar aqui a minha pastinha, cadê? Deixa eu pegar aqui a pastinha onde eu tenho as minhas imagens, tá? Estão aqui as imagens. Eu vou trazer primeiro o milkshake e botar ele aqui dentro do Photoshop. E olha só, quando você arrasta a imagem para dentro do Photoshop, ele permite que você faça ajustes na posição, tá? E no tamanho dessa imagem. Sempre que você for aumentar ou diminuir o tamanho, utilize a tecla Shift, tá? Para que você possa aumentar e diminuir proporcionalmente. Se você segurar o Shift e o Alt, você ajusta proporcionalmente a partir do centro, o que facilita também em alguns casos. Eu vou diminuir um pouquinho, prontinho, solto o clique, depois eu solto o Shift e o Alt e dou um Enter para confirmar a edição da minha imagem. Observa que essa imagem, como eu só cliquei e arrastei lá para dentro do Photoshop, ela é inserida como uma camada de objeto inteligente. Eu sei disso por causa desse ícone que é exibido aqui embaixo no painel de camadas. Então ela é um objeto inteligente, o que é muito útil para a gente. Quando uma camada é um objeto inteligente, sempre que você aumenta e diminui ou distorce ela, rotacionando e fazendo qualquer tipo de modificação, você está alterando apenas a instância dessa imagem no seu projeto original. Ou seja, a imagem original que está salva na minha pasta, ela não vai ser modificada e muito menos vai ser modificada diretamente aqui no meu projeto. Isso faz com que ao aumentar ou diminuir ou rotacionar, a minha imagem não sofra com a interpolação, que é quando o Photoshop tenta preencher os pixels, né, quando a gente faz a escalada das imagens. Isso é muito importante para evitar que a imagem vá se degradando à medida que a gente vai editando ela.
Então, enquanto ela estiver com um objeto inteligente, a gente pode brincar, rotacionar, aumentar e diminuir, sem ficar destruindo a imagem, digamos assim, dentro do Photoshop. Utilizando então a opção aqui com a ferramenta seleção ainda ativa, vou dar um Ctrl T para ativar a transformação e eu vou rotacionar levemente essa imagem para a direita, mais ou menos assim, olha só, mais ou menos uns 12, 13 graus. Acho que foi muito, né? Vou colocar aqui uns 12 graus. E eu dou um Enter para confirmar. Eu preciso de uma cópia desse meu milkshake. Então eu vou só copiar a camada que eu já tenho aqui do milkshake pressionando o Ctrl J. E olha só, eu tenho uma cópia que foi posicionada em cima dessa mesma imagem. Vou dar um Ctrl T e habilitar a edição dessa cópia. Vou posicionar mais em cima e vou rotacionar ela levemente para o outro lado, deixando ela levemente inclinada para o lado oposto, tá? Não deixa na mesma inclinação para não ficar muito estático. Deixa elas com uma inclinação levemente diferente, tá? Para o lado oposto. Pronto. Fazendo isso, eu vou dar um Enter e eu quero que essa imagem aqui de cima, ela fique atrás da que está embaixo. Então é só você vir aqui no painel de camadas e arrastar o milkshake que foi copiado aqui para baixo e aí você vai ter as duas imagens nessa posição, tá? Você pode sempre selecionar as duas aqui com Shift e depois alinhar no centro e até aumentar se você quiser, olha só, aumentando aqui e dando um Enter posteriormente. Depois disso, eu gostaria de deixar esse meu milkshake um pouquinho mais interessante. Eu acho que esse rosa do copo está muito opaco, muito apagado, então eu vou dar uma melhorada nisso. Como as nossas camadas são objetos inteligentes, e além disso, a gente fez uma cópia uma da outra, essas duas camadas, justamente por serem objetos inteligentes, estão atreladas, estão linkadas, estão vinculadas uma à outra. Então, se eu fizer uma edição específica em uma dessas camadas, a outra vai sofrer o mesmo resultado. Mas como é que a gente pode fazer isso? Você vai acessar aqui qualquer uma das duas, tá? Vou pegar aqui a original, que é o milkshake, né? E você vai dar 2 cliques dentro do ícone dessa camada. Dando 2 cliques, essa camada vai abrir em uma janela separada. Olha só, o meu documento está aqui e em uma janela separada ele vai abrir o meu milkshake. Então, qualquer modificação que eu fizer a partir desse momento vai fazer com que as duas imagens aqui sejam modificadas. Então, eu vou selecionar aqui, olha só, uma nova camada de ajustes. Aqui a camada que eu vou utilizar vai ser a camada Vibrance, ok? E aí você vai aumentar esse Vibrance aqui, olha, para o máximo, ok? Para intensificar ainda mais o resultado, eu vou duplicar a camada de Vibrance, ou seja, eu vou aplicar o mesmo efeito em dobro, né? É só selecionar a camada do Vibrance e dar um Ctrl J. O Vibrance serve para você trazer um pouco mais de cor, as cores de maneira suave, tá? É um pouquinho diferente de apenas aumentar a saturação. Ela traz um resultado mais interessante. Pronto, dei um Ctrl J, dupliquei, tá tudo bonitinho. É só você vir aqui em cima, olha, fechar o documento que você está editando com a imagem do milkshake e você clica aqui no Sim para salvar as alterações. Espera aí, deixa eu dar um cancelar aqui. Vou dar um Ctrl S, ok? Ele não está permitindo aqui eu salve porque eu acabei adicionando camadas de ajuste. Vamos fazer o seguinte, seleciona todas as camadas e aí você pressiona o Ctrl E de escola, tá? Para que ele faça a mesclagem daquele efeito que a gente aplicou. Agora sim, você fecha e clica no Sim para salvar. Agora deu certo. É porque como a gente está trabalhando com um PNG, ele estava exigindo que eu salvasse em PSD antes, o que não vai dar certo, né? Mas fazendo a mesclagem, olha só o resultado. A gente já tem aí o nosso milkshake bonitinho, já pronto para a gente começar a animar. Só falta a gente colocar os outros elementos. Bom, vou pegar aqui agora as outras imagens, nesse caso a imagem dos morangos, cadê? Aqui, olha só, as imagens dos morangos. Eu vou pegar essa imagem e arrastar para cá, vou dar um Enter, não vou nem posicionar ainda, vou pegar logo a outra, olha só, e vou posicionar aqui e vou dar um Enter. E aí, tudo que a gente precisa fazer é distribuir essas imagens pela nossa cena. Nesse caso, a gente vai colocar sempre nas laterais para manter a área central da nossa imagem limpa, tá? Então vou pegar esse carinha aqui, vou posicionar ele aqui em cima, olha só, sempre segurando o Shift, tá? Vou colocar ele aqui, lembrando que tudo é objeto inteligente, tá bom? Em seguida, esse carinha aqui eu vou rotacionar ele, olha só, e colocar ele aqui do lado, deixar ele um pouquinho menor, sempre segurando o Shift. Nesse caso eu estou segurando o Alt e o Shift para fazer esse aumento proporcional a partir do centro. E aí você pode ir duplicando essas camadas e posicionando em outros lugares. Para duplicar a camada, você pode fazer uma coisa muito simples. Seleciona a camada que você quer duplicar, segura a tecla Alt no seu teclado e aí é só arrastar ela, olha só. E aí você cria uma cópia dela.
solta o clique e solta o Alt. E aí é só selecionar aqui e rotacionar ela para o outro lado, posicionar essa aqui nessa posição e vou dar um Enter. Bom, e aí é só ir duplicando. Eu vou pegar agora esse aqui, vou duplicar aqui em cima, colocar ele um pouquinho mais rotacionado, diminuir para ficar menorzinho, vou dar um Enter. Ok, depois vou pegar esse outro aqui e vou colocar aqui do outro lado, ok, girando ele, colocando um pouquinho menor. E aí vou fazer mais uma cópia aqui embaixo, olha só, é só ir segurando o Alt e arrastando, depois você solta e faz as modificações que você quiser, né? Se você quiser, você pode clicar com o botão direito e dar um flip aqui, olha, para que o seu morango vire para o outro lado, para não ficar todo mundo igual, né? E aí, para finalizar, vou pegar esse cara aqui, girar aqui do outro lado, diminuir um pouquinho, olha só, e aí a gente já tem as nossas polpas de frutas espalhadas pelo nosso documento. Para ficar tudo mais bonito, a gente vai aplicar um efeito de desfoque nesses objetos, para que eles pareçam que estão caindo na nossa cena. Para isso, seleciona qualquer um deles, tá? E você clica aqui no menu Filter e em Blur, você seleciona a opção Motion Blur, que é desfoque de movimento, tá? Em português é filtro, desfoque, desfoque de movimento. E aí eles estão caindo de cima para baixo, você tem que girar essa pecinha aqui, olha, para ficar no ângulo que você quer representar. Nesse caso seria menos 90 ou apenas 90, tá? Colocou 90, aí você pode aumentar, olha só, quanto mais você aumentar esse valor de distância, mais desfoque o seu objeto vai ter. E aqui você usa com cuidado, tá? Os objetos que estão menores estão mais longe, estão mais lá atrás, né? Então eles vão cair mais devagar em relação aos que estão na frente. O desfoque deles, então, é diferente, é um pouquinho menor. Vou usar aqui algo, por exemplo, como 12. Aí você dá um OK. Como eu já usei o filtro nesse morango aqui, eu posso selecionar um segundo morango e pressionar o Ctrl Alt F para repetir o filtro. Ele já vai abrir aqui na janelinha, tá? Mas você pode também ir de novo em Filter, Blur, Motion Blur, que dá na mesma, ok? Esse aqui eu vou deixar aqui com 20, 18, tá? Vou dar um OK. Esse aqui é a mesma coisa, Ctrl Alt F. Esse eu já aumento aqui para 28, por exemplo, olha, 30. Vou colocar aqui ele com 25, 26, pronto. Esse aqui da frente que está grandão, vou dar um Ctrl Alt F. Esse aqui a gente aumenta bem mais, porque ele está bem na frente, tá? Então vai ficar aqui com 50. Aí eu vou dar um OK, tá bom? Esse aqui do lado é a mesma coisa, Ctrl Alt F, diminuo aqui para uns 20, 27. Sempre alternando entre os tamanhos. Esse aqui está menorzinho, então vai ficar menor. E esse aqui é a mesma coisa, fica menorzinho aqui, é só dar um OK. E olha aí o resultado que show de bola que fica. Você já adiciona, né, um movimento diferente aí no seu projeto, tá certo? Eu notei que esse morango aqui, ele tá com uma sombra branca, então eu vou dar 2 cliques aqui nele e com a ferramenta borracha, pressionando a letra E aqui no meu teclado, tá? Pega aqui a borracha, tudo em 100%, com um pincel menorzinho, a gente vai tentar... Vou tentar apagar o que está aqui do lado. Deixa eu só passar aqui. Aumentar um pouco mais esse pincel. Pronto. E aí, vou clicar, fechar e salvar. Vamos ver se melhorou. Ah, melhorou mais, tá bom, ainda tem ali, mas isso nem vai aparecer na animação. Pronto, olha aí o resultado. Agora é só a gente adicionar o texto. Antes, vamos organizar o nosso documento que está começando a ficar bagunçado, né? Aqui no painel de camadas, você tem as camadas de morangos e cada uma delas vai ter o filtro que você aplicou aqui embaixo, né? Uma máscara para o filtro e o filtro de desfoque de movimento. Se você clicar nessa setinha aqui, olha, você consegue ir escondendo esses efeitos, recolhendo, na verdade, a camada para deixá-las mais compactas. Você faz isso para todos os morangos. Fez tudo? Clica no primeiro morango, segura o Shift e seleciona o último morango aqui da pilha, né, de camadas e você agrupa no Ctrl G. E você chama isso aqui, olha só, de morangos e dar um Enter. Aqui a gente vai selecionar e vai agrupar também. Eu vou chamar de Shake. E agora vem o nosso texto, tá? Vou pegar aqui a camada de morangos para digitar o texto em cima dela. Pressiona a letra T no seu teclado para ativar a ferramenta de texto. E aqui em cima você clica e a gente vai escrever aqui sabor agitado, ok? Se o texto ficar muito pequeno, não tem problema. Você pode dar um Enter e aí você dá um Ctrl T para ativar a ferramenta de transformação. Nesse caso, tá? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para você. No Photoshop, para você confirmar a edição de texto, você tem que apertar o Enter do teclado numérico. Se você não tem teclado numérico, é só você clicar aqui em cima, olha que você vai confirmar do mesmo jeito. E aí você dá um Ctrl T
e você pode aumentar segurando sempre o Shift e o Alt, né? Nesse caso, para aumentar proporcionalmente. Colocar aqui no meio, vou dar um Enter. A fonte que eu usei no outro documento foi essa aqui, olha, Gil Sans MT. Então eu vou pegar ela, vou selecionar o texto com a ferramenta de texto, e eu venho aqui em cima, vou digitar aqui Gil, só para ele já encontrar aqui, olha, Gil Sans MT, cadê? Qual foi? Acho que foi essa aqui, olha só. Não. Cadê? Essa aqui, ó. Gil Sans MT Extended Condensed Bold Regular. Eu vou deixar disponível para você baixar aí embaixo, tá? Depois dou um Ctrl T e aí eu aumento ela e posiciono ela aqui bem no meio da minha tela, mais ou menos aqui, tá de bom tamanho. Perfeito. Vou colocar aqui um ponto de exclamação, né? É claro que o texto você coloca o que você quiser. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Para você saber que o seu texto está bem no meio, é só você arrastar com a ferramenta Mover e o Photoshop vai indicar, olha, com uma linha rosa que cruza o documento inteiro, olha, indicando que ele está bem no meio. Se essas linhas rosas não aparecerem para você, é só clicar no menu View e aqui você habilita em Show as Smart Guides, ok? Prontinho. Como eu já tenho esse texto digitado aqui em cima, eu não preciso digitar outro texto, né? É só duplicar ele, seguro o Alt, arrasto ele aqui para baixo, olha só. É claro que como ele está branco, ele vai sumir. Eu vou então dar 2 cliques aqui, olha, na minha cor de primeiro plano. Vou selecionar o rosa aqui do fundo e dar o OK. Depois, com esse texto selecionado, é só você segurar a tecla Alt e apertar o Delete. O Alt e Delete preenche qualquer objeto selecionado com a cor de primeiro plano, ok? Outra maneira de você fazer isso é a partir do painel de propriedades, aqui em Windows, Properties, tá? Você pode mudar a cor do texto aqui, olha. É só mudar a cor do texto exatamente igual a gente faz. É só clicar aqui, clicar no fundinho e dar um OK, dá na mesma. Aqui a gente coloca o texto, né? Milk. Aqui eu vou escrever tudo em minúscula, minúscula e maiúscula. Deixa eu ver aqui o painel de fonte, né? E aqui eu desativo aqui as maiúsculas. Milk shake de morango. E aí o mesmo esquema, é só pegar aqui, diminuir, tá? Diminuir o texto e colocar ele bem no meio aqui, ok? Bem no meio da minha tela. Deixa eu colocar aqui, esse texto não está bem no meio, né? Vamos alinhar isso direito? Vamos alinhar direito. Eu vou selecionar aqui, olha só, eu vou tirar a seleção de tudo, tá? E vou pressionar o Ctrl A. O Ctrl A vai criar uma seleção ao redor de todo o meu projeto. Com o Ctrl A selecionado, eu vou clicar na ferramenta de texto, tá? Com o documento todo selecionado, ativo aqui a camada de texto e com o Shift selecionado eu pego aqui a segunda camada de texto. E aí é só clicar aqui em cima nas opções de alinhamento. E aí sim, agora sim, está todo mundo alinhado no meio do documento, graças a essa seleção que eu criei aqui, tá bom? Vou dar um Ctrl D para tirar a seleção, D de dado, tá? Ctrl D de dado, tira a seleção e aí eu clico fora. E aí eu posso brincar novamente com o meu texto, aumentando ou diminuindo. Vou dar um Ctrl 0. E agora, olha aí, já está pronta já a nossa arte, né? Já está pronto o nosso projeto. Agora eu vou só agrupar aqui as camadas de texto para ficar tudo bem organizado. Só selecionar, dar um Ctrl G. E aí eu vou salvar o meu projeto dando um Ctrl S. E aqui em Stories Animada eu vou colocar aqui Story Animada 2, tá? Story Animada 2. É o nome que eu vou dar aqui porque eu já tinha a 1 ali. Agora sim, com todo o nosso projeto gráfico pronto, você pode colocar ainda mais elementos se quiser, a gente pode começar a animar o nosso projeto. E você vai ver que vai ser muito fácil, vai ser mamão com açúcar, tá? Para isso, então, a gente vai abrir aqui a timeline. Olha só, vou dar 2 cliques aqui na timeline para ela expandir. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho dela para ficar melhor. Aqui no meu projeto eu vou dar um Ctrl 0 para enxergar ele 100% aqui na minha tela, né? Ajustar a visualização na tela. E a partir daí a gente vai clicar aqui na opção, olha só, Create Video Timeline. Clicando nessa opção, ele vai criar uma timeline de vídeo que tem duração aqui de 5 segundos por padrão, tá? E aí você vai poder começar a animar os seus elementos. Observa que ele já identificou aqui todos os grupos de camadas que a gente fez aqui. Mas antes de continuar, a gente vai tomar um pequeno cuidado. Observa que as camadas que são de morangos, elas extrapolam um pouquinho o tamanho da nossa prancheta aqui de pintura, nossa tela de pintura do Photoshop. E quando a gente começar a animar esses objetos, a gente precisa que eles sejam animados em conjunto e tomar cuidado para que o Photoshop não corte esses elementos aqui do lado de fora. Então o que a gente vai fazer? Depois de você criar a sua timeline, depois de fazer o seu projeto, você vem bem aqui, olha, na camada dos morangos, no grupo dos morangos, e você vai converter eles em um objeto inteligente. Como? Clica com o botão direito e escolhe a opção Convert to Smart Object.
Fazendo isso, eles vão virar uma camada de objeto inteligente e o Photoshop vai recortar eles, olha só, exibindo apenas o que está dentro da prancheta, dentro da tela de pintura. Mas não parar por aí. Depois de converter em objeto inteligente, você vai dar 2 cliques aqui na camada, tá? No ícone da camada para abrir esses morangos em uma outra janela. E aí você vai aumentar a tela de pintura dos morangos para que eles sejam exibidos por completo. Para fazer isso, é só você pegar a ferramenta de corte, pressiona a letra C no seu teclado, tá? Aqui a Crop Tool. E aqui em cima, se tiver qualquer valor, você clica aqui em Clear, para limpar os valores ali na parte de cima. Aí você dá um clique na tela para iniciar o corte, e aí você aumenta, olha só, a área de corte, de maneira que você consiga exibir todos os morangos na tela. Exibiu todo mundo, pressiona o Enter, e aí você pode fechar e dar um sim para salvar. Olha aí o resultado, não vai mudar nada aqui, mas isso vai ser muito útil quando a gente começar a animar, tá? Porque dessa maneira a gente vai ter aqui as áreas extras, as áreas de fora dos morangos para serem exibidas na nossa animação. E chega de papo, vamos começar a animar o nosso projeto. A primeira coisa que eu vou animar vai ser os morangos mesmo. Na timeline aqui do Photoshop você vai fazer o seguinte, você vai expandir clicando nessa setinha aqui, tá bom? E aí você vai ter 3 opções de efeitos para animar a sua timeline. Aqui na parte de cima da timeline você tem essa pequena agulha que controla o tempo da sua animação. Ela deve estar no começo, sempre que você for começar a animar nesse caso, tá? Coloca ela aqui no começo, ou seja, no 00, né? E aqui nas animações da camada de morango, você tem transformação, opacidade e estilo. Para essa animação que a gente vai criar, a gente vai trabalhar apenas com transformação. Então o que você faz? Com a camada intacta, você vai clicar aqui nesse reloginho, indicando para o Photoshop, olha Photoshop, marca essa posição, porque eu vou começar a animar agora. Depois de marcar essa posição, você vai colocar o seu cursor lá no final da timeline, tá? Nos 5 segundos, ou onde ele deixar. E aí você vai fazer o seguinte, você vai transformar essa camada do jeito que você quiser. Vou dar um Ctrl 0 aqui, e a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a ferramenta de transformação, vou dar um Ctrl T para ativar essa transformação, vou puxar esses morangos mais para baixo, olha só, um pouquinho mais para baixo, e vou aumentar eles também um pouquinho, olha, segurando o Alt e o Shift, olha, aumentar eles um pouquinho assim. Pronto. E aí é só dar um Enter e feito. Você observa que automaticamente o Photoshop coloca mais uma vez o que a gente chama de keyframe, tá? Esse reloginho que você colocou, deixa eu afastar um pouquinho aqui o zoom da minha timeline aqui embaixo. Esse reloginho, quando a gente clicou, a gente adicionou o que a gente chama de keyframe, que vai iniciar a nossa animação. E o keyframe aqui seguinte, tá? Esse que está aqui no fundo, você pode até colocar ele depois no final aqui dos 5 segundos, ele vai terminar a nossa animação. Então, o que acontece entre um keyframe e outro é justamente a nossa animação. Nesse keyframe, a minha imagem estava intacta, estava com seu tamanho original. Nesse keyframe aqui, eu aumentei ela e puxei um pouquinho mais para baixo. Dessa maneira, o Photoshop vai criar uma animação, olha, que vai fazer com que esses morangos venham um pouquinho mais para baixo e vão aumentando gradativamente. Eu vou dar um espaço aqui para você ver a animação, olha só. Vai dar uma tremida no começo, mas quando ele repetir, você vai ver, olha só, olha aí, esse é o resultado. Já está ficando show de bola, né? Se o seu Photoshop não estiver repetindo a animação, é só você clicar aqui nessa engrenagem e marcar a caixinha Loop, tá? Para que ele faça sempre o loopzinho e volte para o começo quando ele terminar. Para dar o play, é só dar o espaço e olha aí o resultado. É muito fácil. Então você adiciona um keyframe inicial e deixa a imagem intacta, e depois você vem aqui para o final e você faz a transformação que o Photoshop automaticamente vai adicionar um keyframe e aí você já vai ter a animação. Vamos para o texto agora? Vamos pegar aqui, vamos pegar os milkshakes, né? Vou aumentar aqui o grupo dos shakes. Vou pegar aqui o milkshake da frente, olha, quando eu seleciono aqui, como as opções aqui da minha ferramenta de seleção estão habilitadas, ele já vai exibir aqui para mim o meu shake selecionado. E aí nesse milkshake eu vou expandir e aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Posiciono a agulha no começo, observa o shake nesse caso, tá? Adiciona um keyframe de transformação para indicar, olha, essa animação começa aqui e aí você coloca a chave, coloca a agulha ali no final e a gente vai fazer esse milkshake girar um pouquinho para a direita, tá? Então dá um Ctrl T, gira ele um pouquinho para a direita e se você quiser você pode aumentar também ele levemente, olha, só para ele ficar um pouquinho maior, tá? E aí você pressiona o Enter. Pronto! O keyframe já vai ser adicionado aqui, olha, você pode arrastar ele depois para o final
para que a animação termine no final do nosso vídeo. É só dar um espaço. Vamos ver agora, deixa ele dar essa tremida no começo, né, que ele está renderizando. E quando ele voltar, já vai voltar com força total. Olha só. Ah, show de bola. Então ele vai girando e vai vindo para frente, vai aumentando um pouquinho. Agora, vou dar um espaço aqui para parar. Vamos fazer a mesma coisa com o shake de trás. Vou recolher aqui o Milkshake 1, né? Vamos mudar aqui o nome dele, né? Milkshake. Vou colocar aqui o nome Milkshake 1. E esse de baixo aqui, eu vou mudar o nome para Milkshake 2. Então, no Milkshake 2, olha, a gente expande com a agulhinha no começo. Adiciona um keyframe de transform, coloca no final. E esse aqui a gente vai fazer algo parecido. A gente vai dar um Ctrl T, vai girar ele para a esquerda e vai fazer ele diminuir um pouquinho, como se ele estivesse se afastando. E aí dá um Enter. Coloca o keyframe no final, só para garantir, e dá um espaço. Olha só a nossa animação, como tá ficando show de bola, né? Olha aí. Deixa ele repetir. Olha só o resultado. Pronto, só dá um espaço. Vamos voltar a agulhinha para o começo. E agora vamos animar o texto aqui, Milkshake de morango. Deixa eu procurar ele aqui, ó, tá aqui, ó, texto. Eu pego aqui Milkshake de morango. Nesse caso, cadê? Milkshake de morango, vou expandir. Mesmo esquema, transformo com a agulhinha no começo, coloco a agulhinha no final. Esse aqui eu vou fazer com que ele diminua um pouquinho, tá bom? Prontinho, Milkshake de morango, ok? E aí coloco o keyframe aqui no final, dá um Enter, claro, né, tem que terminar a transformação. E aí agora sim ele vai diminuir um pouquinho, tá? Milkshake de morango, ok? Se você quiser que ele aumente, é só aumentar, não tem problema nenhum. E aqui em cima o agitado, vamos diminuir aqui. O sabor agitado, eu vou selecionar. Nesse aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu quero que ele fique balançando de um lado para o outro à medida que a animação vai acontecendo. Então vamos lá. Sabor agitado. Keyframe de transform. Arrasto aqui para frente. Ok? Eu vou colocar aqui 1 segundo. Pronto, 1 segundo para frente. E aí eu vou dar um Ctrl T e girar ele para a direita. Vou dar um Enter. Depois eu vou colocar aqui em 2 segundos. Olha só. Vou dar um Ctrl T e girar ele para a esquerda. Os keyframes estão sendo adicionados, tá vendo? Coloco ele aqui em 3 segundos e aí é só repetir, né? Ctrl T, giro ele para a direita, prontinho. Coloco aqui em 4 segundos, Ctrl T, giro para a esquerda. Coloco ele aqui no final, Ctrl T, giro para a direita. Vou tentar deixar ele reto aqui, né? Para ele terminar reto. Vou dar um Enter e coloco o keyframe no final. Vou dar um Ctrl S logo para salvar as alterações e olha aí o resultado, tá bom? Ficou show de bola, né? Ele dá essa tremida no começo, não tem problema, a gente sabe que isso vai mudar agora quando ele começar a repetir, olha só. Agora ficou muito melhor, muito mais legal, tá? Ignore o pastel de orelha gritando ali na rua. Vou dar um Ctrl S para salvar e a nossa animação está pronta. É claro que a gente tem um tempo limite de animação no Story, se não me engano é 15 segundos, né? A gente só tem 5 segundos de animação aqui, mas não se preocupe que a próxima etapa a gente vai fazer essa nossa animação se repetir. Com a animação pronta, salva as alterações no Ctrl S para garantir que o seu documento está salvo. Em seguida você vem aqui em File, Export e seleciona a opção Render Video. Pronto, ele vai fazer a renderização do vídeo e vai abrir a janelinha para você escolher onde salvar, tá? Já está aqui na minha área de trabalho. O que você precisa fazer aqui é só escolher o padrão Adobe Media Encoder e o formato H264, o resto você deixa como está, beleza? Clica aqui no Render Video, escolhe aqui a pastinha que você quer salvar também, se você quiser escolher a pasta. E aí clica em Render Video, ele vai começar a renderizar a nossa animação. Vai ser rapidinho, é só 5 segundos, então não vai demorar tanto. É claro que isso depende aí do seu computador, né? Quanto mais fraquinho ele for, mais devagar vai ser a renderização, e quanto mais potente ele for, mais rápida vai ser essa renderização. É só aguardar ele concluir e pronto. Enquanto ele concluir, deixa eu abrir aqui a pasta. Prontinho. Olha só. Deixa eu colocar aqui os detalhes. E aqui, ó, Story Animada 2, ficou com 14 MB, ok? E eu vou abrir agora para a gente ver o resultado aqui na tela. Só para você ver uma prévia, tá bom? A gente ainda vai fazer alguns ajustes, olha só. E olha aí que show de bola que ficou a nossa Story animada, tá? É claro que a gente vai agora, a partir desse momento, tá? Eu vou fechar aqui. A gente tem 5 segundos de vídeo, a gente vai expandir esse vídeo para 15 segundos, repetindo essa animação várias vezes. Para isso, você vai voltar aqui no Photoshop, eu posso fechar aqui essa animação, não preciso mais dela.
a gente vai clicar aqui em File, Open, e a gente vai abrir o vídeo que a gente exportou. Olha só que legal. Deixa eu colocar aqui em detalhes. E aqui na data de modificação eu vou pegar aqui, ó, Story Animada 2, tá bom? Você vê que o formato é MP4. Vou abrir ela no Photoshop. Ela abriu aqui na outra janela, olha só. E aí você vai abrir esse vídeo e ele já vem aqui com a timeline, tá bom? E você observa que ele vem aqui, olha, com um grupo de vídeo. Tudo que você precisa fazer é duplicar essa camada aqui de baixo, olha. Dá um Ctrl J. Deixa eu afastar o zoom aqui da timeline, olha aí, ó. Já dupliquei uma cópia do vídeo. Dou mais um Ctrl J. Pronto, já tenho 3 vídeos de 5 segundos, mantendo eles aqui, tá? Dentro do meu grupo de Video Group, ok? Agora, para deixar o nosso story mais bacana, a gente vem aqui, olha, nesse ícone na parte de cima. Por quê? Eu vou dar um play aqui para você ver, olha. Ele vai fazer a repetição, ok? Mas você observa que quando ele mudar de uma repetição para outra, ele vai dar uma travada, olha. Tá? Ele dá essa pulada. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que isso aconteça de maneira suave. Então o que a gente vai fazer? Aqui nesse ícone, olha, você pode adicionar transições ao seu vídeo, é isso mesmo. E você vai clicar nesse ícone e vai escolher a opção Crossfade, tá? Você pode selecionar aqui a duração, pode deixar 1 segundo apenas, e arrasta o Crossfade para entre 2 vídeos, olha só. E pronto. Feito isso, você vai ter agora, olha, um fade que vai acontecer entre as animações. Olha que show de bola, tá? Se você quiser menos tempo, vou dar um Ctrl Z aqui, deixa eu dar um Ctrl Alt Z para voltar. Você vem aqui, olha, e você coloca aqui 0.5, tá? Olha, 0,5. E aí você coloca o Crossfade aqui, Crossfade 0,5 e pronto. Olha aí o resultado. Ah, ficou show de bola, né? Agora o Crossfade acontece em tempo menor. E pronto, nós temos aí a nossa animação pronta. E aí é só renderizar novamente. Ah, antes disso, né, você pode, se você quiser, você pode adicionar no seu vídeo um áudio, uma faixa de áudio. Para isso, só você vir aqui em Audio Track, clica na setinha aqui do lado e escolhe a opção Add Audio para adicionar o seu áudio. Vou pegar aqui um vídeo que eu já baixei aqui, que é um vídeo do Daft Punk, tá aqui, ó, Daft Punk, vou clicar em abrir. Ele vai abrir aqui na trilha de áudio, é claro que vai ficar enorme porque o meu áudio é bem grande, olha só. É só afastar o zoom aqui da sua timeline e você puxa, olha, o finalzinho do áudio, você clica e arrasta ele para o começo aqui onde você tem apenas a sua animação. E aí você pode clicar com o botão direito nesse áudio e a gente coloca aqui um fade in para que ele entre devagar. Vou colocar aqui 2 segundos e um fade out de 2 segundos também para ele ir abaixando no finalzinho a cada 2 segundos. Então olha só, coloquei no começo e veja o resultado. E pronto, é claro que no Stories do Instagram, depois que acabar a nossa animação, ele vai encerrar o Stories ou passar para o Stories seguinte. Fazendo isso, dá um Ctrl S aí, eu vou salvar aqui Story Animada, ao invés de 2, vou colocar final, prontinho para salvar aí o PSD, né, o arquivo do Photoshop. E é só vir em File, Export, Render Video, prontinho, salvar aí, pronto, já está com o nome certo, na pasta certa, tudo ok, clicar em Render e pronto. Quando a exportação terminar, você vai ter novamente um arquivo em MP4 que você pode copiar para o seu celular, conecta aí o seu celular no computador e aí você pode publicar isso no Instagram, no Facebook, eu acho que dá para postar no WhatsApp também, eu não sei se o WhatsApp precisa gravar ao vivo, né? Mas qualquer aplicativo que permita selecionar, olha só, o arquivo de áudio aí, você vai conseguir selecionar o arquivo de vídeo, você vai conseguir postar no seu Story, ok? Bom, esse aqui é o resultado final. Espero que você tenha gostado, tá bom? Se você gostou das dicas que eu te dei aqui, não se esqueça de conferir, se quiser aprender mais sobre o Photoshop, confere o meu curso de Photoshop aí na Suite Criativa. E, é claro, ajuda o meu trabalho curtindo, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal e ativando as notificações para você ficar por dentro aí das novidades. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Clube Design. Um forte abraço. Tchau, tchau.